Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder Bento, diretor do Centro Municipal de Ensino à Distância, o SEAD. Olha aqui que bonitão, SEAD, é isso aí. E hoje você está assistindo essa aula porque essa aula faz parte de algum treinamento que você está participando é, relacionado a servidores públicos da prefeitura. Então, talvez você seja um professor, talvez você seja um cuidador, talvez você seja um servidor administrativo, porque essa aula é essencial para todo mundo, tá bom? Todo mundo que trabalha no setor, em algum setor da prefeitura, é importante porque essa aula será sobre primeiros socorros. Mas para poder falar um pouquinho sobre primeiros socorros básico, eu resolvi convidar uma pessoa que é extremamente capacitada, especialista nessa área, que é a Sandra. Sandra, vem para cá, deixa eu te apresentar. Essa é a Sandra. Sandra, prazer te receber aqui no SEAD. Muito feliz de ter você aqui, tá bom? A Sandra, ela é enfermeira, tutora lá do NEL. O que é NEL, Sandra? NEL é o Núcleo de Ensino em Urgências. Então, eu dou aulas de primeiros socorros em empresas, escolas, faculdade, aonde for necessário, porque quanto mais pessoas souberem primeiros socorros, melhor. Perfeito, muito bom. E o NEL é um departamento dentro do SAMU, não é? SAMU só refresca a cabeça da pessoa aí. O que é SAMU? SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ele é da Portaria 2048 de 2002 e o NEL está dentro dessa portaria. Então, toda central de regulação, como a nossa, que é da região Pirineus, ela tem que ter o NEL para capacitar os novos profissionais que vai estar atendendo dentro do SAMU. Então, todo mundo que está no SAMU passa por uma capacitação para dar o melhor atendimento à população. E essa capacitação ela é periódica. Então, todo mês acontece com todos os profissionais da região Pirineus. Muito bom, muito bom. Falando sobre o SAMU, é uma coisa que a gente estava conversando aqui no bastidor, que é bem interessante, Sandra, você comentou. Para você ter acesso, né, para você ligar para o SAMU e chamar uma ambulância, é só discar 192, não é isso? Isso, é 192. 192. Só que tem uma questão. O pessoal, para tudo, quer ligar para o SAMU. E ela acabou de falar que o SAMU atende a região Pirineus, que não é só Anápolis, ele pega Pirinópolis, Corumbá, não é isso? São 11 municípios, mais Anápolis, em torno de 600, 800 mil habitantes, para as viaturas que a gente tem aqui em Anápolis e algumas que estão nas bases descentralizadas desses municípios, que é Pirinópolis, Jaranápolis, Abadiânia, Alexânia, Cocalzinho, Corumbá. Olha só. Então, primeiro ensinamento dessa aula de hoje, tá? Não é para tudo que você precisa ligar para o SAMU. Tem coisas que você pode prestar o primeiro socorro e depois se dirigir da forma que for possível, com um carro particular, alguma coisa, para alguma unidade de saúde mais próxima de você. E a Sandra vai comentar alguns desses casos, né? Que você pode prestar o primeiro socorro e depois se direcionar, não necessariamente ter que chamar o SAMU e esperar. Claro que se você não tem como se locomover, chame o SAMU. Né? Tô certo ou tô falando alguma besteira aqui? Não, assim, pode ligar para o SAMU em qualquer situação, você vai receber orientação. Isso não quer dizer que você vai receber a ambulância, Exatamente. né? Porque o SAMU é para atender urgência e emergência, ou seja, aquelas situações em que a pessoa tem risco de morte. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro, eu fui para o futebol, eu fui com os amigos, machuquei o pé, tem risco de morte? Eu posso ir de Uber, posso ir de ônibus, posso ir com um colega, então não precisa do SAMU, né? Agora, quais são as situações? Vou falar uma situação que você não pode mexer na vítima. Situações de queda, porque você não sabe qual lesão a pessoa teve. Então, se você transportar essa pessoa, pode causar uma lesão maior. Mas se a pessoa está com risco de infarto, de acidente vascular cerebral, quanto mais rápido você levar para o hospital, melhor para o paciente, melhor para a vítima. Se você tem um carro, não tem que estar esperando, leve. As pessoas pensam assim, não, vou chegar de SAMU, eu vou passar na frente. Não passa, tá? Quem já andou no SAMU sabe, você vai entrar para um local diferente, mas você passar pela triagem, ou seja, vai ter um profissional na unidade de saúde que vai ver qual é a gravidade. Se você não for considerado grave, você vai esperar do mesmo modo se você tivesse ido por meios próprios. Né? Não vai passar na frente daquele que está lá fora, que foi por meios próprios e está em situação mais crítica do que aquele que foi de SAMU. Eu não tenho carro, eu estou passando mal, não tenho ninguém. Sim, o SAMU vai, lógico, a gente vai prestar os primeiros atendimentos, né? A gente vai lá, vai buscar, vai avaliar. O SAMU chegou, não tem necessidade de ir para o hospital, ele vai ficar no local. Legal. Então, nem tudo o SAMU vai buscar, nem tudo o médico vai liberar a ambulância, porque quem libera a ambulância é o médico.
né? Então ele vai fazer uma triagem. Aí muitas pessoas falam assim, nossa, mas faz muitas perguntas. Por quê? A gente tem a moto resgate, que são 2 enfermeiros, bombeiros. A gente tem o suporte básico de vida, que vai um condutor socorrista, que é um bombeiro, e um técnico em enfermagem. E a gente tem o suporte avançado de vida, que vai o enfermeiro, o médico e o condutor, socorrista, bombeiro. E dentro dessa unidade móvel de urgência, que é o suporte avançado, que vocês vão ver escrito USA, né, USA, é conhecido como UTI móvel. Então, a gente vai prestar atendimento àquelas pessoas que têm risco de morte no local, porque a gente tem alguns equipamentos que vai garantir a vida. O suporte básico de vida para aqueles casos mais leves. Isso não quer dizer que se esse suporte avançado estão todos ocupados, que o suporte básico não vá. A gente vai oferecer o melhor recurso que a gente tem no momento. Não tem nenhuma viatura, a gente vai mandar moto resgate. A gente não tem nem moto resgate, a gente vai pedir apoio do corpo de bombeiro, porque a gente trabalha em equipe, tá? Quando a gente não pode ir, o bombeiro vai. Quando o bombeiro não pode ir, a gente vai. Em quais situações que o SAMU não atende? Caso de queda em alguma profundidade, que a gente não tem material para dar esse socorro. Tem que ser o bombeiro. Tem que ser o bombeiro. Incêndio, vítimas presas em ferragem, né? A gente separa o nosso trabalho assim, o bombeiro atende os casos de trauma e a gente fica com os casos clínicos, né? A gente trabalha sempre juntos, sempre em equipe. Por quê? Se o bombeiro chegou, a situação de trauma, está preso em ferragem, a vítima tem risco de morte, ele vai pedir apoio do suporte avançado de vida, né? Do SAMU, que é a USA, que vai o médico junto. E você que é servidor público, ou às vezes é servidor da rede privada também, alguma pessoa que está passando pela internet aqui no nosso canal do SEAD, inclusive se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no canal aí, tá bom? Deixe os comentários, deixe seu like no vídeo, compartilhe com as pessoas, porque essa aula aqui não vai ser só teórica não, vai ter muita parte prática, a gente vai falar de praticamente 7 situações em que você pode prestar primeiros socorros e que ao prestar esse primeiro socorro, você vai estar evitando problemas mais sérios, ajudando, salvando vidas inclusive, tá? Então você, servidor público, adulto, adolescente, que está assistindo esse vídeo e está aprendendo tudo que a gente está ensinando aqui, é importante. Mais uma coisa que você aprendeu aqui agora é que o SAMU, ele é uma ferramenta muito importante para ajudar as pessoas, mas a gente não pode chamar para qualquer coisa que não seja de risco, porque senão você vai estar tirando a oportunidade de outra pessoa que às vezes está tendo risco de morte, ter o acesso ao SAMU, porque você chamou para uma coisa que você poderia resolver com um primeiro socorro e depois levando para a unidade, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa reforçar aí. Agora, essa aula a gente está gravando mais direcionada para cuidadores, professores, servidores públicos, porque existe uma lei que definiu como obrigatório esse tipo de treinamento. Então, a gente está fazendo esse treinamento online aqui, tem uma equipe participando com a gente no estúdio, desse treinamento, desse curso aqui agora, né, dessa aula, e essa lei é uma lei, qual que é o nome da lei, você lembra, Sandra? A lei federal, que é mais conhecida como a Lei Lucas, né, que ela é de 2018. Entendi. É a 17222, qual que é o número? Vem pra mim 17, aqui, Patrícia, só lembra aí. 722. É 722? Uhum. 17, 722. Uhum. A pessoa, 13? É 13, 722? Isso. É isso. Eu não decoro o número de lei, mas agora você está sabendo, já anotou aí? 13.722 é uma lei federal. De 2018. 2018, conhecida como Lei Lucas. Por que é conhecida como Lei Lucas? Lucas era uma criança de 10 anos, né? Ela estava numa excursão da escola e durante o lanche foi servido cachorro quente. E a criança engasgou com a salsicha. E nenhum dos cuidadores que estavam na excursão souberam fazer a manobra de desengasgo, né, que a gente chama de manobra de Heimlich, que essa criança faleceu. A mãe de Lucas, né, muito consternada, mas assim, ainda pensando em outras crianças, ela lutou e conseguiu ser aprovada por unanimidade que essa lei fosse aprovada. E essa lei ela se torna obrigatória, né, porque eu quero. É obrigatório que todos os professores, funcionários públicos, cuidadores de escola privada ou particular em todo o território nacional e aqueles que são de recreação que saibam primeiros socorros. Caso você está na sua unidade, a criança aconteceu alguma situação de emergência e você não fizer o primeiro socorro porque você disse que não sabe, você vai responder criminalmente por isso. Não só você, mas todo mundo que faz parte daquela unidade de serviço. Então, todos os profissionais que estão lá, desde o porteiro, né, dos serviços gerais, professor, diretor, todos vão responder igualmente. Porque na unidade a pessoa deve saber fazer
Pelo menos um deve saber fazer, não um, todos, né? Porque é uma lei federal, é obrigatório. Viu que é sério? É sério essa aula que é importante. Isso. Então, vale o seu like, já deixa o like aí e coloca nos comentários qual é a sua função. Você trabalha em escola pública, particular? Qual é a sua função nessa instituição? Ou você desempenha outra profissão? Coloca aí nos comentários, a gente quer saber. E olha, já que a gente falou de engasgo, o primeiro procedimento prático que a gente vai mostrar aqui agora é o procedimento nessa situação de emergência, né? Quando a pessoa se engasgou. Pode ser adulto, pode ser criança, qualquer idade, corre o risco de você sofrer um engasgo aí. Sandra, vamos mostrar na prática como é que é o procedimento? Sim. E aí, falando em lei, tem um artigo do Código Penal Brasileiro, 135, né? Que se você deixar de prestar ou omitir socorro à criança com deficiência, situação de risco, você deixar de ligar para os órgãos públicos competentes, você responde criminalmente. E pode ser, essa pena, ela pode ser elevada a mais da metade se causar lesão corporal grave. E pode ser 3 vezes maior se vier a óbito. Interessante. Da vítima. Mas é bom que o pessoal que está assistindo esse vídeo já não vai correr esse risco. Vocês vão sair desse vídeo aqui agora, dessa aula, sabendo o que fazer. Então você não vai omitir socorro, porque você vai saber o que fazer e fazer do jeito certo. Né? O primeiro procedimento, então, está relacionado ao engasgo. Como é que chama esse procedimento que a gente vai aprender? A gente vai fazer a manobra de Heimlich e é OVASI, que é obstrução, né, das vias aéreas por corpo estranho. Por que a gente fala corpo estranho? Porque você engasga com alimento, com água, até com vento. Né? Então, impede a passagem de ar. Você tem as manobras corretas que você deve fazer. Né? Então, você pode me ajudar? Na hora, estou aqui para isso. Então, a gente vai simular aqui uma situação. O professor estava no restaurante com os colegas na hora do almoço e geralmente adulto engasga com o quê? Com carne? Picanha. Vem na minha cabeça agora. Então, assim, o Éder, né, uma pessoa assim, muito pão duro, convidou os colegas para almoçar e ele não queria pagar a picanha, pagou a mochiba. E aí, né, ele foi comer e sabe que essas carnes de segunda, ela vai embuchando na boca, né? Você, com uma pessoa muito educada, você tentou engolir. Que essa carne não passou. Foi pro lugar errado. Né? Às vezes não, nem vai pro lugar errado, né? Às vezes ela fica aqui, Travou né? mesmo. Passou. E aí tem duas maneiras de você estar engasgado. Ou você tem a obstrução parcial, ou você tem a total. Na parcial, você não consegue tossir. Ainda tem um pouquinho de azeite. Nesse momento, eu não vou fazer nada. A não ser ficar do seu lado e estimular você a tossir. Eu posso, licença, pedir que você dobre um pouquinho, né? Põe a mão aqui e faça uma tapotagem de leve, tá? E tosse, né? Para ver se esse objeto sai. Não pode dar aquele soco que dava antigamente. Lembra que saía até o pulmão para fora? Ou ficar levantando o braço da pessoa que não vai resolver. Ah, né? levantar então, o braço não funciona. Não. Vai continuar ali. Então, eu vou fazer a tapotagem, tá? Olha, que nome bonito, hein, Tia Rô? Tapotagem. Gostou desse nome aqui? Tapinha de leve, tá? É só para estimular, tá? E também tem a obstrução total. A obstrução total, eu não escuto som nenhum. Você não consegue tossir. E tem um sinal universal de quem está engasgado. A pessoa faz isso aqui. Ou ela faz isso aqui, né? Com a mão aqui, pra poder alguém bater nas costas dele. Porque a gente sempre lembra da mãe da gente, né? Tá, ele tapa nas costas, né? Então ele tá aqui. Aí eu pergunto, o que aconteceu? Tá engasgado? Aí você tá aqui com a mão. Nesse momento, eu vou aproveitar que ele está consciente, em pé. Depois a gente vai fazer aqui na cadeira, né? Sentado. E vou fazer a manobra de Heimlich, que é desengasgo, tá? Então, eu tenho que agir muito rápido, porque pense você, quanto tempo você aguenta ficar sem respirar? Até que você perca a consciência. Se eu não tenho oxigênio no cérebro, eu vou desmaiar, né? Então, eu vou perder a consciência. E o momento de agir é enquanto ele ainda está em pé, ou sentado, mas consciente. Então, vou fazer a manobra de Heimlich. Vou ficar aqui atrás dele, as costas no meu quadril, minha perna um pouquinho entre as pernas da pessoa que está engasgada e vou abrir um pouco mais. A gente chama abrir a base. Porque se ele cair, eu consigo segurar. Eu não posso deixar ele bater com a cabeça no chão, porque além do engasgo vai ter um trauma craniano, né? E o local correto de fazer, né? Então, aqui, ó. Geralmente, eu costumo orientar as pessoas, que é mais fácil. Acho o umbigo da pessoa. Coloco 2 dedos acima. A minha mão eu vou fechar, esconder o dedão aqui. Vou colocar dessa forma acima dos meus 2 dedos. Com a outra mão, eu vou fechar e vou fazer um J, tipo um cabo de guarda-chuva.
Sentiu alguma coisa, Éder? Senti, Né? Então, senti. eu não fiz muito forte, porque ele está consciente, não está engasgado, então ele faz o quê? Uma tensão muscular. Quando a pessoa está engasgada, isso aqui fica relaxado. Então eu consigo fazer essa manobra melhor. E a força que eu vou utilizar é essa que ele deu aquele pulinho para cima. Então eu vou subir a pessoa, tá? Então você faz assim. Então eu vou fazer um J. Eu aperto para mim forte e faço esse J. É como se estivesse se entupindo mesmo, né? Jogando. Vou fazer isso até quanto? Até o objeto sair. Tá? O objeto vai pular longe, tá? Uhum. Se o Éder fosse uma mulher gestante e o abdômen dela está acima do umbigo, então aquele abdômen já globoso, eu não posso fazer essa manobra de Heimlich. Vou fazer somente compressão torácica. Vou ficar atrás da mesma forma, mas ao invés de fazer o J, aqui nesse osso que a gente chama de externo, tá? Uma linha abaixo do mamilo. Eu nem costumo falar mamilo, porque mamilo tá em tudo quanto é lugar hoje, né? Com esse silicone, então tem mamilo em tudo quanto é lugar. Mas eu pego aqui a Não serve de metade. referência mais. Não serve mais de referência, antigamente servia, não serve mais. Então aqui, ó, esse osso externo, a gente tem uma covinha aqui, ó. Se você for descer até aqui, a gente tem um processo tifoide, que é uma pontinha de osso, tá? Então, 2 dedos acima dele, tá? Vai dar um pouquinho a linha, no caso do Éder, do professor, dá pra ver aqui, um pouquinho a linha abaixo do mamilo, eu vou fazer as compressões torácicas. Eu não faço J, eu puxo pra mim, ó. Entendi. Tá? Vou fazer as compressões torácicas. Eu vou fazer pessoas gestantes, com abdômen globoso, ou com obesidade mórbida. Não é aquele gordinho, não. Aquela pessoa que tá bem, né? Porque aí você não vai conseguir, por causa da Não excesso de gordura, você não consigo. consegue acessar, né? Não consigo nem acessar a circunferência e não consigo acessar também o diafragma. Então, eu vou fazer as compressões torácicas. Eu faço com a pessoa sentada ou em pé, consciente. Por quê? Não consegui retirar o objeto. A pessoa desmaiou, eu já passo as compressões torácicas. A gente vai fazer mais para frente como se faz as compressões torácicas. Uhum. Se ele estiver sentado, pode sentar aqui, por favor, Elvio. Então, ele estava sentado no restaurante, como a gente comentou. Eu não vou pedir para ele se levantar. Porque, veja você, já estou engasgada, sem oxigênio. Como que eu vou pedir para você se levantar? Eu vou me posicionar atrás dele, como se eu estivesse em pé, e vou fazer a mesma manobra. Achei o umbigo aqui do Éder, né? Ou o processo tifoide, no meio aqui, e vou fazer a manobra de rei. Puxo para mim e subo. Puxo e subo. É o J, tá? Se desmaiou, o objeto não saiu ou desmaiou, eu vou fazer as compressões torácicas, tá? Uhum. Obrigada. E a gente também, isso a gente fez no adulto, né? Mas criança, bebês também vão engasgar. Se for um bebê, geralmente ele vai engasgar com o quê? Leite, o chazinho também da medicação. E falar em medicação, a gente tem que lembrar para as mamães que eu não posso pingar o remédio direto na boca da criança, tá? Porque aquela gotinha é o suficiente para engasgar o bebê, ainda não está bem formado as vias aéreas, tá? Vai engasgar. Não aprendeu a deglutir também, né? Não aprendeu, não tem um reflexo, né? Tipo, aí ele, assim, a criança tem um reflexo de proteção que vai jogando para fora, mas às vezes pode engasgar. Então, o que é recomendado? Quando eu for dar o remédio, colocar na seringuinha, colocar na bochechinha da criança, né? Por dentro, então vou apertar na bochecha da criança, então vai evitar que ela engasgue. Mas, se ela engasgou, o que eu devo fazer? Lembrando, gente, que todo socorro que eu vou prestar para qualquer pessoa, eu ligo primeiro para o serviço de emergência, SAMU 92 ou para o bombeiro 93. Enquanto você espera chegar, Quando você espera chegar, você vai fazendo essas manobras. Porque eu tenho que garantir a vida. Porque quem presta primeiro socorro é SAMU? É bombeiro? Não, é quem está no local. A gente vai dar um serviço especializado. A não ser que eu esteja passando com a ambulância ou esteja almoçando no restaurante, eu estou lá e vou fazer os primeiros socorros. Mas fora isso, não. Né? No caso A de gente vai engasgo, demorar um pouquinho a chegar. No caso de engasgo, ele pode evoluir muito rápido para uma Muito situação, rápido. né, crítica. Prende a respiração aí, enquanto a gente está dando aula aqui, para ver quanto tempo você consegue. Então, Sim. é muito rápido. E é diferente, né? Porque você aprender a respiração consciente que você vai aprender a respiração é uma coisa. Outra coisa é você ser pego de surpresa que não Isso. consegue respirar mais. Então, Isso. o tempo que você consegue segurar é muito menor. Muito menor, você não consegue, você fica muito desesperado, então você vai gastando mais energia. Sim. Então, se foi um bebê, tá? De 0 a 1 ano, a gente faz a manobra de tapotagem. A gente não faz a manobra de Heimlich, tá? Eu posso fazer em pé ou sentada, tá? A criança é muito pequenininha,
eu posso estar com o celular aqui pedindo socorro, eu posso correr para a rua pedir ajuda, né? A minha mão eu vou fazer em concha, tá? A nós mulheres tem uma mão menor, então a gente não pode deixar a criança cair. Então, coloca um dedo aqui, outro aqui, e eu coloco aqui para que a criança não caia. Se eu vou fazer tapotagem, eu tenho que estar com a cabecinha mais baixa. Eu preciso fazer que esse líquido que está obstruindo a passagem drene, né? Então, eu coloco a cabecinha mais baixa. Então, eu vou fazer sentada, tá? Para facilitar. Então, se tiver uma cadeira, posso fazer em pé também, tá? Uma perna mais baixa. Meu braço serve de prancha para segurar aqui. Aqui, no meio das costas da criança, eu vou fazer 5 tapotagens. Leve. 1, 2, 3, 4, 5. Vira a criança na outra perna. Um pouquinho a linha abaixo do mamilo. Aqui a gente pode ver os mamilos, né? Da criança serve como referência. Uma linhazinha abaixo do mamilo. Nesse osso externo que eu mostrei no professor. Polpa digital, 2 dedos. Cuidado para não fazer isso, que eu posso machucar a criança. Então, essa polpa digital. Vou fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Até a criança chorar. A criança chorou, ela desengasgou, tá? Eu preciso levar para o hospital? Sim, porque às vezes o líquido vai para o pulmão e pode causar uma pneumonia. Então, precisa ser avaliado pelo médico. Posso fazer essa manobra durante o transporte para o hospital? Posso fazer essa manobra, né? Coloco o cinto de segurança e vou fazer essa manobra. A criança vai desengasgar porque é líquido, né? Então, ela vai conseguir desengasgar. Chorou, desengasgou, tá? Qualquer socorro que eu vou fazer, que eu for prestar a uma pessoa, tem que manter calma. Se eu ficar muito nervosa, muito agitada, eu não consigo, tá? Eu não consigo prestar socorro para ninguém. Criança de 1 ano acima, eu vou ficar com ela no colo ou vou ficar agachado atrás dela com uma mão, vou fazer a manobra de Heimlich. Fecho a minha mão, 2 dedinhos acima do umbigo e vou fazer o J. Puxo e subo, puxo e subo, puxo e subo, até desengasgar. Não desengasgou, eu vou fazer as manobras de compressões. Se for bebê, eu continuo as manobras por 2 minutos. Se for a criança acima de 1 ano, também continuo as compressões, só que eu vou usar uma mão. Por 2 minutos, troco de mão, né? Tem outra pessoa para me ajudar, eu troco de socorrista, né? A pessoa que está ajudando. Mas é importante que a cada 2 minutos eu troco a pessoa, porque eu vou me cansar. E eu não consigo fazer muito tempo até o socorro chegar. Com a mesma eficiência. Com a mesma eficiência. Eu tenho que fazer essas manobras até que a ambulância chegue. Ou até que eu chegue no hospital, porque senão não vai adiantar. O coração precisa bater. E eu que estou dando ajuda para que ele continue batendo. Então, eu vou fazer. Se for um adulto, né? Eu tenho que ter outra pessoa para me ajudar. Se for criança, eu consigo mais tempo, porque eu faço com uma mão, depois eu faço com a outra. Se for um bebê, eu faço com 2 dedos, depois eu faço com o outro, então eu consigo mais tempo, tá? Ficou claro para você? Muito bom, ficou muito claro para mim. Tia Rô, entendeu aí? Patrícia entendeu também? Está assistindo ali? A Patrícia está acompanhando, ávida por esse conhecimento. E você em casa, está gostando? É prático, a gente está mostrando realmente como você deve proceder. Mas, Sandra, fala para mim. Engasgo é um tipo de emergência, Sim. Um tipo de situação de risco que acontece mais comum do que a gente gostaria, né? Mais comum Sim, que a gente todos gostaria. os dias, frequentemente. Então, mas não é a única situação de risco que você pode se deparar aí, né? Não. Qual outra situação de risco que a gente pode falar A agora? gente vai falar agora sobre contenção de hemorragia. Acontece muito, né? Às vezes você cortou o dedo, o braço, alguma coisa assim, né? A gente tem hemorragias pequenas, né? Sangramento, hemorragias por capilares, são aqueles vasinhos que sangram pouco, que eu faço só um curativo. Sim. A gente tem um sangramento maior, né? Mas que eu posso fazer a compressão direta. E a gente tem as mais graves, que é de quando tem rompimento de artéria, perda de um membro, né? Que você tem aquela situação que você perde muito líquido que pode levar à morte rapidamente, igual engasgo. Engasgo no ágio rápido, em 1, 2, 3 minutos, a pessoa pode morrer. Sim. Hemorragia, se eu não acontecer hemorragia também, a pessoa pode morrer também, porque ela perdeu todo o sangue do corpo. Quantos litros de sangue você acha que eu tenho para minha altura? Não sei.
Quantos? Em torno de 4 a 4,5 litros. Uma pessoa mais É corpulenta. pouco se for para pensar, né? Rapidinho você perde. Você perde. E Uma não precisa criança- perder tudo para morrer também, né? Não. Se você perder 50% já tem risco de morte. Né? 50%. Eu preciso repor esse sangue. Né? Então, assim, uma criança tem menos. Né? Então, qualquer quantidade de sangue que se perca é grave. Eu preciso conter essa hemorragia. Você me ajuda de novo? Claro. Você senta aqui? Sentado? Sim. Então, o que eu vou fazer só cortou o pulso. Exemplo. Né? Então, eu vou pegar aqui. Essa aqui é uma compressa que a gente utiliza porque é profissional, mas você pode pegar qualquer pano limpo, um pano Pode de mostrar para prato, aquela câmera ali, pessoal. uma toalha, tá? Para fazer essa contenção de hemorragia. Eu não tenho luva em casa, eu posso utilizar o quê? Uma sacola plástica, porque eu não posso me contaminar também, né? Eu tenho que te ajudar, mas sem me contaminar, né? Então tem que ser seguro para eu te ajudar. Posso colocar minha mão aqui para proteger a minha mão, para fazer essa contenção de hemorragia, né? O corte, vamos supor que foi aqui no pulso, arterial. Eu venho com a compressa aqui, seguro firme, né? E tenta achar onde que está o pulso. Eu vou procurar o seu pulso e tentar pressionar, caso seja artéria. Para frente, pessoal, né? vamos lá. Caso seja artéria, vou pressionar aqui e vou pressionar aqui embaixo também, tá? Como que eu sei se é artéria? O arterial, o sangue ele esguicha como a batida do coração, tá? E ele é mais vermelhinho, vivo e vai esguichando. O sangue venoso, ele é mais escurinho, mais grosso e ele desce rente ao corte. Então, se for venoso, eu não preciso conter na artéria. Eu posso conter somente no local. Essa primeira compressa que eu coloquei, ela sujou de sangue? Eu não retiro. Porque se eu retirar, eu vou fazer um novo sangramento. Porque a gente tem a cascata de coagulação. Então, a pessoa fala assim, aquele sanguinho que fica meio endurecidinho, ele vai tampar o local do corte. Ele então, ajuda, né? ajuda a conter a hemorragia. Então, se eu retiro esse primeiro pano aqui, vai voltar a sangrar. Então, esse aqui eu não retiro, eu deixo. Eu venho com outro por cima. Vou fazer a contenção. Mas esse aqui sujou também. Aí sim, esse de cima eu posso retirar. Então, o de cima sempre eu posso retirar, menos o de baixo, até chegar no hospital. Eu posso fazer um curativo compressivo, se eu tiver uma atadura. Ou eu posso fazer com uma fita mais larga, né? Como eu vou fazer? Eu vou fazer comprimindo o local da lesão. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, tá? Vou comprimir. Desculpa aqui. Vamos supor que eu enrolei tudo. Rasgo aqui e amarro. Não precisa de um esparadrapo. Né? Porque a gente no SAMU, a gente usa esparadrapo só para fazer a função venosa. Curativo a gente nem utiliza, a gente só corta. E aqui está feito um curativo. Não preciso do SAMU? Às vezes não. Se eu tiver um carro, fiz esse curativo aqui, eu posso transportar até chegar no hospital. Vai ser atendido da mesma forma, tá? Como eu falei, no hospital é a gravidade que passa na frente. Né? Não é porque você foi de SAMU, se você foi por meios próprios. Né? Você falou a questão do corte arterial, né? Arterial. E aí você procura a artéria para tentar segurar. É o princípio do torniquete? É para isso também? Ou não se usa torniquete? Como é que funciona? Sim, eu utilizo o torniquete. Só que para utilizar o torniquete, tem que ser o profissional. O torniquete profissional, que você compra ele. Antigamente a gente fazia o quê? Com cinto, com algum tecido e amarrava, né? Ele não é tão eficaz. Você fazer a compressão, igual eu fiz aqui, é mais eficaz, porque eu estou comprimindo diretamente. Às vezes eu não consigo fazer aquela contenção com cinto ou com outro que não seja torniquete, porque o torniquete eu vou rodando e vou olhando aqui o ferimento. Quando parar de sangrar, então o torniquete faz efeito. E geralmente aquele que a gente faz improvisado, por exemplo, isso aqui não serve para fazer um torniquete, né? Porque ele estica. Às vezes esse improvisado vai continuar sangrando, né? Por exemplo, você teve um sangramento grave ou você perdeu parte do membro. Eu tenho que fazer esse torniquete se eu tiver o torniquete aqui em cima. Então, quanto mais próximo da artéria, melhor, né? Eu perdi essa parte aqui, não tem como eu fazer o torniquete. Eu vou pegar um chumaço de tecido, ele não pode ser algodão, porque ele absorve, né? Então, algodão que a gente usa para fazer curativo, não pode ser. Então, eu vou pegar um pano, vou colocar em cima, vou pressionar aquele local da saída. Se for na perna, mais acima, né? Então, assim que eu contenho. E falando em perder membro, eu sempre tenho que levar esse membro para o hospital, que às vezes ele pode ser reimplantado.
Nem sempre, tá? Mas vamos supor, você perdeu o dedo no acidente qualquer. Eu vou pegar esse dedo, coloco dentro do saquinho plástico e coloco no gelo. Aí eu transporto, eu não coloco diretamente no gelo porque o gelo queima, então não vai ser mais possível implantar. Coloco no gelo, levo, o médico vai avaliar se é possível fazer esse implante, né? E faz a contenção de hemorragia. Então, o dedo eu tenho que colocar dentro de um saquinho para colocar no gelo. Colocar no gelo. Se colocar direto, ele vai queimar e vai queimar as células. Aí não vai dar para... Não vai. Interessante. Muito bom, muito bom. E muito ruim se acontecer, né? Não quero que aconteça. Mas você entendeu que se acontecer uma situação como essa, tem como você agir rápido, com procedimento? Tudo tem método aqui, né? Técnica. Não é de qualquer jeito, né? Então, algumas perguntas que eu fiz aqui é porque quando eu era criança eu aprendi um pouco sobre primeiros socorros, a gente acaba lembrando algumas coisas. Mas, graças a Deus, a gente nunca precisou atuar, né, em algumas situações tão graves assim. Mas conhecimento é poder, então aproveita isso aí. Mas tem outras situações de risco, eu prometi no início do vídeo que a gente ia falar de 7. A gente falou de 2 até agora. Sim. Né, que foram o engasgamento e o como é que é? Ovace, né? Ovace, que é o engasgo. Ovace, que é o engasgo. Ovace, que é o engasgo e a queimadura. Contenção de hemorragia. A hemorragia, gente, olha só, me embananei todo aqui. Agora o próximo que a gente vai falar é sobre... Eu vou demonstrar aqui como eu faço uma imobilização de uma pequena fratura ou a luxação, né? Você pode me ajudar de novo? Você pode sentar aqui? Então, para eu fazer a imobilização, quem é melhor para falar para mim se tá bom ou não? A vítima, no caso, a vítima, né? Porque está sentindo uma dor. Eu posso fazer essa imobilização com a ajuda dele. Vamos supor que foi no cotovelo, no braço, está doendo. Eu peço que ele pegue e leve até onde ele aguente a dor. Então, por favor, onde que está doendo? Assim. Dessa forma fica bom para você? Aí eu posso fazer uma tipóia. Eu não preciso estar fazendo a imobilização com outro método, né? Então, tá aqui, tá bom para você. Eu posso pegar qualquer fita larga, né? E vou colocar aqui. E para amarrar, solte a sua mão e veja se está doendo. Coloca a câmera de frente pra gente, a roupa, para o pessoal ver. Isso. Aí. Eu pergunto para você, tira a sua mão desse jeito aqui, fica bom? Tá sem dor? Sim. Tá sem dor. Pode ser transportado para o hospital? Pode. Sim. Carro próprio? Pode, você já fez a imobilização aqui. Ah, mas eu quero mais bonito, porque igual você fez primeiros socorros, né? Quando criança. Aí você aprendeu a fazer de papelão. Essa tala. Isso aqui é uma tala profissional. Ela é moldável. Então eu coloco o jeitinho que tá a fratura. Né? Então você não sentiu o mínimo de dor possível. Né? Então, isso aqui é um tamanho pequeno. Tá? A gente tem vários tamanhos. Mas eu posso fazer isso aqui de papelão. Ele tem que estar durinho dessa forma. Pega pra você ver. Né? E aí, um arame aqui, isso, tem um arame aqui porque eu posso moldar. O papelão também eu posso dobrar, porque também tem umas dobras. E posso fazer essa mesma imobilização que estava, pode colocar o braço, dessa forma aqui, né? Aí eu tenho que fazer eu tenho que conter uma articulação acima e uma articulação abaixo, para que você não faça esse movimento, que vai doer da mesma forma. E depois eu coloco a tipóia, né? Que é aquilo que a gente fez ali, para você ser transportado. Então, como que eu vou fazer? Vamos supor, eu não tenho ataduras em casa, eu tenho pano, né? Então, eu tô ali, peço para você segurar, porque foi uma fratura, você não tem risco de morte, né? Amarra aqui, é uma articulação abaixo. Põe na câmera da frente, isso. Articulação abaixo. Uma articulação acima. Você consegue mexer com o cotovelo agora? Só se forçar, mas como vai estar doendo, não vou forçar. Então, tá imobilizado. Venho com a tipóia e vou amarrar aqui. E vou subir até quando? O que tiver melhor para você, né? A posição melhor para você. E posso transportar dessa forma até o hospital. Né? Então, essa mobilização em braço, eu posso transportar tranquilamente. Quando eu não vou fazer, tive a fratura na perna, que eu posso movimentar, posso causar uma lesão maior. No fêmur, no quadril, não tem como, tem que ser de maca, né? Tem que ser numa prancha, então você tem que aguardar o socorro chegar. Mas nos membros superiores, posso transportar. Aí você me pergunta, e se fosse uma fratura
exposta. Eu posso fazer da mesma forma? Explica o pessoal o que é fratura exposta. Fratura exposta é quando eu tenho uma fratura, que eu estou vendo que tem deformidade óssea e tem sangue. Eu não necessariamente preciso ver o osso, tá? O osso não precisa estar para fora. Porque esse corte pode ser porque o osso saiu e voltou durante a queda, né? Se o osso estiver para fora, eu não coloco ele de volta para dentro. Então, se ele foi e voltou sozinho, foi fisiológico, né? Ele voltou lá na dinâmica da queda ou do acidente e ficou com corte. Eu considero que é uma fratura exposta. O que eu tenho que fazer? Proteger essa fratura, porque é uma porta de entrada de infecção. Aí sim, fratura exposta, ela é emergência, ela é prioritária. Vamos supor, você fraturou, seu braço está todo deformado de uma fratura. Aí a tia ali chegou com a fratura exposta no dedo mindinho. Qual que é mais grave? A sua ou a dela? A exposta, né? A exposta dela, porque o osso, né, tá exposto, pode ter infecção. Então ela vai ser atendida primeiro. Não é o tamanho da lesão, mas sim a gravidade da lesão, para ter a prioridade. Se for exposta, eu protejo a área exposta somente com curativo não compressivo. Em fraturas expostas, eu não faço eu não faço compressão em cima do local. Eu não sei como que esse osso foi quebrado. E o osso quebrado, sabe que é uma lâmina. Corta, né? Corta vasinhos, veias. Então, eu não posso fazer uma compressão direta. Eu vou fazer somente proteção com um pano limpo. Só vou colocar em cima para dar do sangramento. Só coloco em cima. Tem como imobilizar? Às vezes não. Mas eu estou protegendo ali. Liguei o serviço de emergência para ir buscar. Estou do seu lado para te dar apoio. E é diferente da hemorragia, que você não vai ficar pressionando, né? Porque você não pode ficar... Não pode pressionar, porque é uma fratura exposta, né? Vou fazer o curativo, né? Aqui, e ficar observando o sangramento, tá? Na perna, da mesma forma. Não vou movimentar essa vítima, porque eu não sei como que é. Se eu não tenho experiência. Sim. É um profissional de saúde, sabe fazer, ele pode fazer essa imobilização em casa. Mas uma pessoa leiga, que não é da área, é muito arriscado ele fazer uma imobilização que ele não tenha conhecimento. Aí, nesse caso, eu não sei fazer de jeito nenhum, ligo para o serviço de emergência, porque o socorro vai até ele, né? Caiu, tem fratura, não vou movimentar. Por quê? Primeiro socorro eu presto, mas não posso causar mais lesões que a pessoa já tem. Então, se eu não tenho como mexer, eu não mexo. Se eu sei mexer, não vai ter risco para você, vai ser benéfico para você, eu faço, tá? Muito bom. Em relação à perna, me corrija se eu estiver enganado, mas é uma fratura, se for exposta, principalmente, que tem muito risco, né? Porque tem algumas veias, artérias muito importantes que passam, né? Sim. E que, dependendo do jeito que você movimentar o osso, você falou muito bem, é quase uma faca, né? Sim. Ele pode cortar uma artéria ali importante e a pessoa pode ter uma hemorragia séria que não dá nem para estancar, né? Não pode, você não tem como conter, né? E tem que ser no hospital para conter essa hemorragia. Então faça tudo com muita consciência do que a gente está falando aqui, tá bom? Foram 3. Mais uma, Sandra? Eu vou falar sobre queimaduras, né? Tá bom. É muito comum também. Muito comum também, né? Passa mel? Como é que é? Queimou, vou passar mel, creme dental, o que mais, pessoal? Clara de ovo. Sim. Extrato de tomate. Mesmo? Extrato de tomate, essa eu conheci. Pimenta também, tia Rô? Nossa! Então, primeiro eu tenho que reconhecer a queimadura e o tamanho da queimadura, né? Então, a gente tem aquela queimadura de primeiro grau, que é aquela que é só abrasão, só fica vermelhinho. Um exemplo, queimadura de sol, né? Queimadura de sol, se ela foi intensa, ela é grave? Causa desidratação. Então, mas é de primeiro grau, super dolorida, né? Pessoa, se ela for pequenininha, não tem necessidade de ir para o hospital, tá? Não levantou bolha. Pode ficar em casa mesmo, cuidando, protegendo aquele local, né? Então, queimadura pequena, eu posso colocar embaixo, se for mão, braço, eu posso colocar embaixo da água, deixar água corrente até parar de arder. Enquanto está ardendo é porque está queimando. E depois eu protejo aquela queimadura com um pano limpo, porque quando o vento passa ali, vai doer também, né? Então eu protejo aquela lesão. Queimadura de segundo grau, levantou bolha. Então qualquer queimadura que levanta bolha é de segundo grau. Também vou ver a extensão dessa queimadura, se ela é pequena, se ela é grande. E outra coisa, aquela bolinha não estoura. Aquele líquido que sai ali é nosso.
Então, tem plasma, tem nutrientes. Então, o meu organismo vai reabsorver se eu não estourar a bolha. Quando eu estouro a bolha, o que que acontece? A porta de entrada para infecção, tá? Então, dependendo do tamanho da queimadura, é tratada no hospital, às vezes tem que fazer raspagem. Então, o médico que vai avaliar a extensão e como está essa queimadura. Então, não ponho nada em cima, não estoura a bolha. Pode ser um risco muito grande. A gente tem a queimadura de 3º grau, que além de causar as bolhas, ela vai queimar músculo, né? Ou algumas partes ósseas também, tá? De 3º grau. E a gente tem a de 4º grau, que é a carbonização, né? Então, fica carbonizado o local. Então, essa queimadura tem que ser avaliada. Eu queimei a parte do tórax todinho. A gente vê de queimadura, esse centro da minha mão significa 1% de queimadura. Então, a gente faz a contagem colocando na área queimada, né? Para ver a porcentagem. Queimei 36%, queimei 18%. Então, na perna é 18%. Uma perna queimada é 18%. 9 na frente, 9. Tórax, 36%. 18 frente, 18 costa. Órgãos genitais, 1%. Né? Então, a gente faz essa porcentagem. Então, queimou mais que 20% do corpo, é uma queimadura grande. Né? Então, tem que ser tratada no hospital, tem que ter muito cuidado. Então, para queimaduras, sempre tem que ser avaliada pelo médico, tá? A não ser aquela pequenininha, só aquela que você queima na panela, no ferro, né, dona de casa, queima, igual eu, todas vezes eu vou passar roupa, eu me queimo, então tudo marcadinho aqui de queimadura. Essa não precisa ir para o hospital, sim. Mas se for aquela queimadura maior, sim, tem que ser avaliada. Sim. E depois que você botou debaixo da água corrente, alguma coisa, tem algum remédio, algum produto que eu tenho que passar, ou nesse caso, só o médico? Sob orientação médica. Tá? Então, não passe nada que você não tenha conhecimento, ou que o vizinho te ensinou, babosa, né? Essas coisas. Então, você não passe nada, tá? Sempre com avaliação médica. Muito bom, muito bom. Qual outro tipo de situação de risco que acontece, Sandra, e que a gente pode trazer mais algumas dicas para o pessoal de primeiros socorros? A gente tem o desmaio. Acontece muito. O que eu faço quando a pessoa desmaia perto de mim, assim? Primeira coisa, né? Se eu percebo que a pessoa já vai desmaiar, eu tento segurar. Então, se você sempre tô tonta, ou você começa a balançar, eu tento te segurar, né? Sim. Você me ajuda de novo? Senta aqui. É porque às vezes a pessoa machuca mais na queda do que no próprio... Sim, né? Porque você solta todo o corpo, né? Causa traumatismo craniano. Então, se a pessoa tá meio tonta, eu vou colocar ela sentada, né? Aqui eu vou ficar de costas para a câmera, então eu vou só falar, eu vou ficar de frente. Porque se você cair, você vai cair e eu te seguro, tá? Porque eu caio sim. E você vai cair para frente, então eu tenho que ficar de frente para você. Não posso ficar do lado, nas costas, que você vai cair. Então eu fico de frente, que você caiu, eu te seguro. Então eu fiquei de frente para você, vou pedir que você abaixe a cabeça, solte os braços completamente, relaxe as pernas e force a minha mão para trás. Força, com a cabeça, força. Até... E aí, como é que você está se sentindo? Porque quando eu faço esse movimento, eu estou forçando o quê? A ventilação, a oxigenação. Então, você volta ao normal. Porque eu desmaio, alguma coisa que não vai bem comigo. E aí, o que acontece? É com o Windows, né? Desligo. Vou reiniciar. E vou reiniciar. Então, se alguma coisa não vai bem com o meu organismo, ele vai fazer você apagar. Quais são essas situações? Hipoglicemia, excesso de exercício, excesso de calor, estresse emocional, né? Então, causa esse desmaio, né? Jejum prolongado, então vai dar esse mal-estar na pessoa. Então, ela vai perder a consciência. Se ela caiu, você conseguiu segurar, ela foi para o chão, o que eu faço? Fico do lado da pessoa, coloco ela na lateral, posso elevar a perna dela, desde que seja possível, tá? Mas se eu colocar já na horizontal, já resolve, né? Muitas vezes elas, não, eleva a perna, ajuda a oxigenar, mas se eu colocar a pessoa no horizontal já vai ser o suficiente no chão, né? E fico do lado dela até que ela recupere a consciência. Sabe, mas e se for parada cardíaca, eu não sei. Pessoa que desmaia, eu vou olhar aqui no dedinho dela, ela vai ter perfusão, o sangue volta. Vou chegar mais perto da câmera, o pessoal ver aqui. O que é perfusão? Tá aqui, ó. Perfusão. Apertei e o sangue tá voltando. Então, se tem oxigenação. A pessoa, quando ela desmaia, às vezes o pé demora a voltar um pouquinho, mais volta. Isso quer dizer que você tem
uma perfusão boa, está oxigenando. Então, é parada cardíaca. Porque na parada cardíaca, isso aqui não tem, fica azulado. A gente chama de cianose. Mesmo no começo ou depois de um tempo? Mesmo no começo. Então, fica cianótico, né? A boca fica azulada. No desmaio, não, ela vai ficar mais lenta, a boca vai ficar branca, né? Se eu souber verificar o pulso, ele vai estar um pouquinho mais lento, a respiração vai estar um pouquinho mais devagar. Então, eu sei que é desmaio, né? Na parada cardíaca, não. Isso aqui vai estar azulado, não volta o sangue, né? Sua boca vai estar azulada, você vai estar com aquele aspecto de morreu mesmo, né? E você não vê a pessoa respirar. Então, já inicio a manobra de ressuscitação, né? Muito bom. Você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu tenho um filho que é diabético. Uhum. Então, às vezes acontece, né, uma situação onde ele tem hipoglicemia. Então, digamos que quem está assistindo a gente aqui é um servidor, um professor, né, uma pessoa que tem contato com uma criança que é diabética e, em algum momento, essa criança teve uma hipoglicemia. Qual é o procedimento a ser feito com essa criança com hipoglicemia? Se a criança está com hipoglicemia, ela está consciente, eu dou alimento. Evita de dar açúcar, né? Porque o açúcar é glicose, mas não é uma glicose boa e logo ela vai ser eliminada, né? Então, dê alimento. Pode ser um pedaço de pão, pode ser uma fruta, pode ser um suco, né? Um suco, porque ela precisa de um açúcar bom que seja mais prolongado. E saber o motivo dessa hipoglicemia e tentar que ela não tenha, conversar com os pais, ver como é que está o atendimento dela médico, como é que está a avaliação, não deixar ficar em jejum, né? Porque a gente sabe que a diabetes em criança, ela é tipo 1, né? Então, às vezes acontece e a criança muitas vezes faz coisa errada, né? A gente não tá vendo, né? Sim. Ela quer comer alguma coisa, às vezes acontece, pode subir demais, pode baixar demais. Se já estiver inconsciente, eu não ponho nada na boca, tá? Eu não posso colocar nada, porque ela pode fazer uma broncoaspiração, ou seja, o que eu estou dando é pro pulmão. Aí é grave. Então, a pessoa... E adulto também. Então, a pessoa tá com hipoglicemia, desmaiou, não coloco nada. A gente liga para o serviço de emergência, a gente vai no local, a gente faz a medicação e depois encaminha para avaliação médica. Tá? Tem uma situação que às vezes a gente usa, se você tiver mel, né? No kit do meu filho, por exemplo, tem melzinho sempre. Porque o mel é uma coisa que você consegue passar na gengiva e que a pessoa, ela consegue, mesmo meio grogue ali, consegue engolir, né? O mesmo caso do bebezinho, né? Quando você coloca na bochechinha ali. Então é um procedimento que também a gente... o adulto eu posso utilizar porque você não vai colocar o mel, você vai só passar para ele dar importante passar embaixo da língua, porque as papilas, né? Que ficam aquelas carocinhas embaixo da língua, ela absorve rápido, né? Sim. E assim, nós no serviço médico, e algumas literaturas falam que a gente pode utilizar via anal. Mas você não vai chegar lá e colocar uma glicose na pessoa que vai falar que você está abusando da pessoa. Então, é um procedimento que a gente não utiliza. Só em último caso, não conseguir um acesso venoso para fazer a medicação. Não tem que ser feito. O acompanhante está do lado. Eu vou falar, vou ter que fazer isso, por isso, por isso. Eu vou explicar o procedimento. Mas isso já não entra em primeiro socorro. Não entra, né? Já é mais avançado, né? Realizado por um médico, profissional de saúde, né? Um enfermeiro. Agora, para um leigo, né? Então vai ser só isso. Se está consciente, dê alimento. Se não está consciente, eu posso passar esse mel embaixo da língua. Sim. Não posso espremer embaixo da língua, só passar. Só passar. Até que ele recobre a consciência e você tem que estar ligando para o serviço médico de urgência. Sim. Tá? Eu achei interessante, a gente não estava no nosso script colocar esse assunto, mas eu achei interessante por conta dessa experiência pessoal que a gente tem, né? A gente sabe que existem várias crianças diabéticas nas nossas escolas, né? Nos lugares onde a gente frequenta. Então, talvez você saber como proceder é importante, porque tem situações que você nem espera. Certa vez, o meu filho precisava lançar 35 gramas de carboidrato na bomba de insulina e ele se confundiu e lançou 3,5 unidades. Que é diferente. A unidade de insulina que ele vai mandar é muita coisa. 3,5 é muita coisa, né? Depende da relação insulina-carboidrato que tem, mas
foi uma situação que quando a gente viu, na hora, ele estava consciente, na hora a gente já percebeu que a gente precisava complementar a alimentação dele com carboidratos ali para poder compensar esse excesso de insulina, porque dependendo da situação, ele pode Entrar em coma. entrar em coma, né? Então é uma situação muito complicada, a gente tem que estar bem antenado sobre isso. Sim. E se você é um profissional, professor, cuidador, que está junto com uma criança que tem diabetes, não espere acontecer uma situação para se inteirar sobre isso. Se você já sabe que tem um diabético tipo 1 na sua escola, aprenda um pouco sobre isso, leia um pouco, converse com os pais dessa criança, entenda qual é o processo, para, se porventura precisar de alguma atuação, você saiba o mínimo o que fazer, saiba onde está o kit daquela criança, né, o glicosímetro para poder medir a glicose da criança, o telefone de emergência, tudo isso é importante. Então, você que é de uma instituição pública ou privada, tem alguma criança diabética na sua escola, se intere, aprenda, tá bom? Não fique contando só que a criança dá conta de fazer ou que os pais vão estar 24 horas prontos para ir na escola a qualquer situação. Talvez um primeiro socorro você precise fazer na sua escola. Né? Tô certo, tá? Tá certo. Muito bom. Mais um item que a gente vai falar hoje? Choque elétrico. Choque elétrico. O que a gente Acontece faz? muito, né? O que a gente faz? Choque elétrico tem que ter muito cuidado. A gente tem um choque de alta tensão, que é das redes elétricas, e tem de baixa tensão, que é da nossa residência, né? Acontece muito criança colocar o dedo na tomada. Primeira coisa, segurança de quem vai prestar o atendimento. Então, tomou o choque, eu não posso encostar em você, que eu vou levar choque também. Em vez de uma vítima, eu vou ter duas vítimas, né? Então, a primeira coisa, desligo toda a parte elétrica. Ligo o serviço de emergência, porque choque causa queimadura, é como se você levasse um tiro, né? Então, o choque ele tem a entrada e tem a saída. Só que até o raio, né, do choque sair, ele passeia pelo seu corpo. E eu não sei por onde ele passou. Pode causar lesão no coração, no rim, no fígado. Pode causar lesão nenhuma. A gente não sabe qual foi a intensidade do choque. Então, sempre ligue o serviço de emergência. Desligo toda a energia da casa, da residência, né? Onde você estiver. É na rua. Aí eu não tenho o que fazer. Eu tenho que ligar para o serviço equatorial, né? Ligar para o corpo de bombeiro. Para ver a situação. Que é um caso mais grave, né? Então, na residência, escola, é um choque de baixa tensão. Então, desligo tudo. Afasto a pessoa do local do choque. Fazer isso como? Pego alguma coisa de madeira ou de borracha para poder afastar essa pessoa e vou fazer a manobra de RCP, que é reanimação cardiopulmonar, que daqui a pouco eu vou demonstrar, tá? Então, sempre, choque elétrico, tenha cuidado. Não encoste na pessoa enquanto ela estiver levando choque, tá? Então, desligo tudo e depois imediatamente ligo o serviço de emergência, imediatamente faço as compressões. Sabe aquele choque que você vê no filme? Então, o choque elétrico, quando você dá aquele choquinho, o coração para de bater. Para ele voltar a bater, eu preciso fazer isso, fazendo as manobras de ressuscitação. Porque se eu não fizer nada, o coração fica parado. Né? Nos filmes a gente vê que deu choque, o coração volta a bater. Só em filme, tá? Se eu não fizer as compressões, ele não volta a bater. Mesmo? Mesmo. Filme engana muito, né? Novela. Eu não sabia disso. Pois é, então deu choque, o coração parou de bater. Tem que fazer a reanimação. Tá? Muito bom. Meu irmão, quando era criança, ele tomou um choque. Toda família tem história, né, de situações de emergência. Ixi, eu adorava tomar choque. Eu pegava o garfo, colocava na tomada, só porque aí a minha irmã ia segurava na minha mão também pra gente levar choque junto. Mas é porque Deus protegiu. Nosso anjo da guarda, né? Eu sou da década de 70. Correu um risco então, grande, assim, década de 70, década de 80, o anjo da guarda trabalhou muito. Né? Porque a gente aprontava, né? A gente tinha cicatriz e tudo quanto é lugar. E o choque não foi diferente, né? A gente colocava o garfo, colocava a grampa, porque achava bom levar o choque, ficar tremendo ali. Aí um vinha pegando na mão e Deus protegia, porque a gente tá aqui, né? Mas hoje tem alguns perigos que a gente passa e que as pessoas às vezes não prestam atenção. Sabe um lugar, uma situação que a gente corre um risco grande de tomar choque e nem para pra pensar? Mexer no celular enquanto carrega. Isso. Acontece muitos acidentes. Não é? Você já atendeu muitos acidentes desses assim? A gente atende alguns, né? E não só no celular, como no chuveiro. Tem gente que está tomando banho e vai mexer, você está molhado. Na verdade, eu acho que o chuveiro elétrico tinha que ser igual em outros países. Não ser caldeira, né? Porque é aquecedor, né? Aquecedor. Porque o choque ali tem muito risco, né? Esses dias meu marido trocou o chuveiro lá de casa, porque estava estragado e começou a passar água.
o local que você muda. E deu um curto e, como tem nas casas tem aquela chave de segurança, desligou toda a energia. Aí já foi lá, já trocou o chuveiro. Então preste atenção no seu chuveiro também, tá? É isso. Toma cuidado. Sandra, olha, eu sei que tem muita dica aqui. Esse vídeo tá muito bom. Se eu fosse você, eu voltava, assistia de novo algum procedimento. Se você tiver alguma dúvida, quiser algum outro procedimento que a gente não falou até agora, coloca nos comentários. A gente pode até fazer uma parte 2 com alguma outra situação que a gente não comentou nessa agora. Mas não acabou ainda não, tem mais algumas coisas que a gente vai mostrar aqui ainda, né, Sandra? Sim. Qual que é o próximo que a gente vai A falar? gente vai falar agora sobre ressuscitação cardiopulmonar. Muito bom, muito Tá? bom. Então, ó, fica com a gente aqui. Vou mostrar agora na prática para você o RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Tá ali, ó, a Sandra tá com o bonequinho. Mostra pra gente como é que é o procedimento, Sandra. Então, a RCP é feito quando a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, pode ser por qualquer motivo. Lembra da alvácia que a gente fez no início? Lembra do desmaio que pode evoluir? Lembra da hipoglicemia que pode evoluir? Lembra do choque elétrico? Né? Então, são situações que levam a pessoa a ter uma parada cardiorrespiratória, ou seja, faltou oxigênio. Se faltou oxigênio, o coração não funciona. Mas eu não sei como eu vou saber se a pessoa está parada cardíaca ou não. Então, a pessoa não tem a perfusão, né? Então, tá bem azuladinha, né? Os lábios estão meio azulados, tá? E ela não respira. Se ela não respira, eu não vejo que está levantando o tórax, tem parada cardíaca. Ligo o serviço de emergência imediatamente. Peço ajuda de outras pessoas para me ajudar a fazer as compressões torácicas, né? Porque eu sozinha não vou conseguir fazer. Onde você mora? Quanto tempo leva para o bombeiro ou o SAMU chegar na sua casa? Então, você tem que contar todo esse tempo. Começou, não para mais. Que começou, você não pode parar. Aí, assim, mas eu tô sozinha. Aí não vai ter como, né? Você vai parar quando você estiver cansado. Mas em situação de emergência, a gente tem muita adrenalina que vai te ajudar a ter um pouquinho mais de força, né? Quando você não está em situação de emergência, você não tem essa adrenalina toda. Mas quando em situação de emergência, vai estar a 1000. Então, você tem um pouquinho de força. Então, tá em parada cardíaca, em cima da cama, rasto pro chão. Cuidado com a cabeça, para dar traumatismo craniano. Tá no sofá, arrasta pro chão. Por quê? A compressão torácica tem que ser em superfície rígida. Nada melhor do que o chão. Posicionamento. Tá? Vou ensinar para você um macetezinho para você não errar quando fazer as compressões, para procurar o local correto. Você vai fazer no abdômen, às vezes faz mais acima. Então, macete. Uma coxa vai ficar na clavícula, né, aqui no ombro. A outra coxa vai ficar bem na região do umbigo da minha vítima. Vou pegar a parte da mão, região hipotenar da mão. É obrigatório, não posso mudar essa posição que eu vou mostrar para vocês. Dedos para cima, mão dominante por baixo, a mão não dominante por cima tem que estar fechada, tá? Para quê? Para eu não ficar fechando os dedos e fazer com a palma da mão aberta, porque eu vou ter lesão. A compressão torácica é só o peso do meu tórax. O meu braço é só uma alavanca, tá? Então não ponho força no braço. Região hipotenar da mão. Dedos para cima. Me posicionei na posição correta, eu vou abaixar no lugar certinho, tá vendo? Ó? Esse é o local correto. Porque se eu fosse falar para você, média aqui, média ali, vai te confundir. Mas você fazendo isso aqui, já vai abaixar no local correto. Cotovelo para trás. Braço bem esticado. Coluna bem reta. Então, eu vou abaixar aqui e vou fazer contínuo por 2 minutos e troco o socorrista. Por isso que eu preciso pedir ajuda. Alguém me ajudar, tá? Qual é a velocidade? Sabe aquela musiquinha Stays Alive? Stays Alive, Stays Alive. Então, eu vou fazer essa velocidade. Não posso abaixar demais, nem ser muito superficial. Não preciso contar. Vou fazer por 2 minutos, nessa velocidade. Observe, meu cotovelo não dobra. Somente meu tórax. Meus dedos também não dobram. Sandra, não tenho relógio. Como é que eu sei que deu 2 minutos? Aí eu conto 240 vezes. E aí dá os 2 minutos.
Tá vendo? Que eu vou fazer esse movimento igual a academia. Você abaixar e levantar. O senhor quer fazer um pouquinho aqui, professor? Pra ver Posso se tentar. Posso você tentar. aprendeu direitinho? Então vamos lá. Joelho direito no rumo da clavícula, esquerdo no rumo do umbigo, é isso? Uhum. Estico os braços, a mão, essa Os posição. dedinhos pra cima. Aqui, desse jeito, né? Isso, Assim. não, você não faz a palma da mão no tórax da vítima. Você coloca os dedos pra cima, que você pega só essa região, Só assim, vou pegar essa só parte essa parte aqui. aí. Assim, Né? e eu faço essa Entrelaça os posição. dedos. Entrelaça os dedos. Assim. A mão de cima você fecha. Os Assim, dedos, os dedos. posso fechar assim? Isso, Ah, estica então bem eu o certo dedo. no começo, tá? E você vai usar o peso do tórax. Assim? Isso. Muito bem. E Então você vai fazer isso aí por 2 minutos, troca o socorrista, porque vai ficar um do lado e outro do outro lado. Então você não tem que estar mudando de local, porque eu não posso interromper mais que 10 segundos. eu afasto, o outro já faz. O outro já faz, você fica na posição. Então, não pode ter mais que 10 segundos, Sim. né? Porque o coração precisa bater. Uma pergunta interessante, vou levantar aqui. Uma pergunta interessante, voltando para essa câmera aqui, Tiago. Quando eu era criança, que eu falei que eu fiz curso de primeiros socorros, né? Sim. Eu aprendi que a gente tinha que fazer a compressão, aí parava um pouquinho e fazia A ventilação. a ventilação. Uhum. Hoje não se faz mais isso? Não é que não se faz, né? As literaturas falam que não proíbe, mas não indicam, tá? Porque nem sempre você sabe fazer a respiração boca a boca. Tem que ter técnica também. Então, se você não tem a técnica, você vai fazer errado, vai causar lesão. Então, é preferível você faça só as compressões, porque eu preciso de coração batendo. Fazendo só as compressões, eu vou ter uma respiração passiva durante as compressões. Ainda tem um pouco de oxigênio. Quando eu devo fazer a respiração boca a boca, quando é afogamento? Porque o motivo da parada cardíaca não foi o coração, foi a falta de respiração. Aí eu preciso da ventilação. Aí por isso que eu vou te ensinar como que faz a respiração boca a boca, tá? Ótimo. Se for bebê, um bebezinho, vou usar o ar da bochecha. É pouquinho. Só o ar da bochecha, tá? Uhum. Bebezinho. Pulmãozinho pequeno. Se eu for colocar o ar que tá no meu pulmão, Você vai piorar a eu vou situação. romper o pulmão da criança, tá? Se for mais adulto, né? O adulto, eu não vou soprar. Eu vou usar o ar que já está no meu pulmão. Respiro normal. E aí, assim, então, como que eu vou fazer a ventilação? Eu faço 2 ventilações para 30 compressões por 2 minutos, tá? Então, eu vou fazer, como faço, se for no caso do afogamento, faço as ventilações primeiro, abro vias aéreas. Como que eu vou abrir vias aéreas? Então, no caso de afogamento, eu, se eu não souber nadar, não vou salvar essa vítima, né? Eu vou ligar para serviço de emergência. Mas se eu tiver um pedaço de pau, uma corda, eu jogo, retirei a pessoa. Tenho que secar essa pessoa, porque a hipotermia também causa parada cardíaca. Mas vamos para a técnica da ventilação boca a boca. 2 dedos na testa, 2 dedos no queixo, abro a boca da vítima, vedo a boca dele com a minha e vou jogar o ar que está no meu pulmão. Então eu vou... Venho e faço as compressões torácicas. O coração pode não estar parado, mas por que eu faço as compressões torácicas? Pode ser que venha até a parada cardíaca. Então, já estou dando as compressões torácicas. Então, no caso do afogamento, aí sim eu faço a ventilação. 2 ventilação, 30 compressões. 2 ventilação, 30 compressão. Se for em caso de criança, bebezinho, eu vou vedar nariz e boca. E vou usar somente o ar da minha bochecha, tá? Interessante. Muito bom. Olha só, eu espero que você tenha aproveitado. Eu prometi 7, a gente entregou muito mais do que isso, não foi, Sandra? Super completa essa aula de primeiros socorros básicos. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, tá? O máximo de pessoas que tiverem esse conhecimento que tem nessa aula aqui agora, melhor, mais seguro vão estar nossas crianças e as pessoas que a gente ama, que está próximo da gente. Então, tem mais algum recado para passar para eles, Sandra? Não, eu só tenho a agradecer e o SAMU está à disposição, caso você precise, né? Você queira conhecer, queira aprender mais, pode estar nos procurando lá no Núcleo de Ensino. Muito bom, muito bom. Esse é mais um episódio muito bacana de treinamento para você. Se inscreva no nosso canal do SEAD
e eu te vejo aqui em outros conteúdos, outras aulas. Aliás, se você é aluno aí, estudante, primeiro ano até o nono ano, a gente tem um monte de aula de reforço de matemática, língua portuguesa, gamificação, aqui no nosso canal. Então aproveita, assiste as aulas aí e compartilha com colegas, alunos, pessoas que você conhece. Forte abraço, até a próxima.